Seja bem-vindo a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. No estudo de hoje nós vamos estudar a lição 5 da Escola Sabatina, Jesus, o doador do descanso. Gostaria de te convidar para uma oração inicial para que nós possamos começar então o nosso estudo. Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua Palavra. Que tudo que fizermos seja para a Tua glória, segundo a Tua vontade, não a nossa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O verso para memorizar. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Leituras da semana que nós temos aqui, vamos ver a introdução da lição. A introdução do dia de sábado. Os capítulos 1 e 2 de Hebreus enfatizam a entronização de Jesus como governante e libertador do povo de Deus. Os capítulos 3 e 4 apresentam-no como aquele que nos dará o descanso. Essa progressão faz sentido ao lembrarmos que a aliança davídica afirmava que Deus daria ao rei prometido e ao seu povo descanso de seus inimigos, conforme 2 Samuel, capítulo 7, versos 10 e 11. Esse descanso está disponível para nós, visto que Jesus está sentado à direita de Deus. Quando guardamos o sábado, recordamos que Deus fez uma provisão perfeita para nós quando criou o mundo e quando o redimiu na cruz. No entanto, ele é mais do que um ato de lembrança, então quando guardamos o sábado, é um antegozo nesse mundo imperfeito do futuro que Deus prometeu, ou seja, podermos desfrutar aqui aquilo que nós vamos, podemos sentir um pouco aqui daquilo que nós vamos ter na plenitude com Deus. Domingo, a terra como lugar de descanso. Leia Gênesis 15, 13 a 21, o que Deus prometeu a Abraão. Na versão revista e atualizada, diz o seguinte: Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, à tua descendência, para a tua descendência, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, basicamente aqui nós temos Deus prometendo para Abrão ainda no caso, a posse da terra e a restauração diante de uma situação difícil. Então ele fala o seguinte, ele fala aqui, será reduzida a escravidão, mas eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Então Deus fala para Abrão que ele teria dele viria uma grande nação, que haveria problemas, haveria a escravidão dessa nação, evidentemente pela desobediência, pela rebeldia, mas que depois eles voltariam, eles teriam uma restauração. Quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, seu propósito era levar a nação para a terra de Canaã, onde poderia descansar. A terra de Canaã era a herança que o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão, por ter obedecido à voz de Deus e deixado seu país. O propósito divino ao dar a terra a Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo, pois desejava que vivessem em uma terra onde pudessem ter um relacionamento íntimo com ele, sem nenhum obstáculo, e fossem testemunhas para o mundo do verdadeiro Deus e do que ele oferecia ao seu povo. Como o sábado da criação, a terra de Canaã tornava possível um relacionamento íntimo com o Redentor e permitia que desfrutassem de sua bondade. Tudo isso sempre cai na questão da necessidade de obediência do ser humano a Deus, na necessidade do ser humano se sujeitar a Deus e obedecê-lo em tudo que ele determina, e com isso ele poder alcançar as melhores coisas que Deus tem a oferecer. Em Deuteronômio 12, de 1 a 14,
O Senhor disse aos israelitas que eles entrariam no descanso não apenas quando entrassem na terra, mas quando tivessem purificado da idolatria. Quando tivesse purificado a terra e não se contaminado, né? Para que eles purificassem alguma coisa, eles não poderiam se contaminar com aquela coisa. Então, para que eles purificassem a terra da idolatria, eles precisariam não se contaminar com a idolatria. Depois disso, o Senhor mostraria a eles, os escolhidos, um lugar onde habitaria entre eles. Leia Êxodo 28 a 11 e Deuteronômio 5, de 12 a 15. Quais são as duas coisas que o descanso sabático celebra e como se relacionam? Êxodo 28 a 11 e Deuteronômio 5, de 12 a 15. Êxodo 20, verso 8. Recordar o dia de sábado para o consagrar dele, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o dia sétimo, o sábado, de Yud-Heh-Vav-Heh, do Senhor, é do Senhor o teu Deus. Não farás tua obra nem tu, nem tua filha, teu filho, teu servo, tua serva, teu animal, teu peregrino que está nos teus portões. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, né? E repousou no dia sétimo. Por isso abençoou o Eterno, o Senhor, o dia de sábado e o consagrou. Então, essa é a parte de Êxodo. Então, Deus diz em Êxodo que em Êxodo nós já percebemos 2 motivos para o descanso. O primeiro, que é o geral, ou seja, o sábado se aplica a todos, porque Deus assim o estabeleceu, né, lá na criação, quando ele cessa suas atividades, consagra, abençoa, santifica o dia de sábado, em virtude dessa cessação de atividades. Então, esse é um dos motivos. Um outro, quando ele fala nem o teu servo, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal, ele fala aí do aspecto humanitário da guarda do sábado, do descanso no sábado. Ou seja, você permitir que outros tenham acesso a um período de cessação de atividades, que eles possam descansar das atividades, que eles possam poder pensar em outras coisas que não sejam vinculadas ao trabalho e às obras costumeiras da semana. E aí nós vamos em Deuteronômio 5, de 12 a 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, tua serva, teu boi, jumento, animal algum, estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O que fica subentendido lá em Êxodo, aqui ele fica expresso. Mas se você olhar, é a mesma coisa, só que lá fica subentendido. Por que alguém vai dar a cessação de atividade ao servo, à serva, ao animal, ao estrangeiro, para que descanse como ele? Assim como ele está determinado a descansar, ele tem que conceder esse descanso a outros, certo? Então, o que fica subentendido em Êxodo 20, por exemplo, quando nós lemos aqui, né, 20 de 8 a 11, em que ele fala aqui nem o teu animal, nem o forasteiro que está das tuas portas para dentro, e aí ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então ele fala, então nós podemos ver que esse é o motivo vinculado ao nosso amor a Deus. Ou seja, você vai descansar porque Deus assim o descansou, ele cessou suas atividades, ele assim estabeleceu, ele abençoou, e você vai obedecer assim porque essa é a vontade de Deus. Ele estabeleceu um dia para que esse dia fosse diferenciado. Então nós temos 6 dias consagrados ao trabalho e a outras atividades, e nós temos um dia consagrado ao descanso, à cessação de atividades. Em todos eles nós adoramos a Deus. Só que no sábado ele é diferenciado porque nós cessamos todas as atividades seculares e dedicamos basicamente a atividades espirituais, a uma convivência maior com a família e assim sucessivamente.
E eu não li o 15, né? Lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o sábado. Então ele fala, ó, lembra que você foi servo, e essa lembrança vai te ajudar, né, especificamente, a tratar melhor, tratar bem esses servos, inclusive dar a eles o descanso, porque inclusive o que nós percebemos aqui então, que eles eram bastante explorados, e Deus está dizendo para eles o seguinte, olha, essa exploração que vocês sofreram não é para que se repita com os servos que vocês tiverem. Então, evidentemente, nós temos aqui um aspecto da fala da Bíblia, que é o que eu costumo dizer que é um aspecto exemplificativo. O que é um aspecto exemplificativo? Um aspecto exemplificativo, ele tem a ver com Deus fala uma coisa em um contexto, mas é evidente que Deus quer que aquilo se estenda em outros aspectos. Então, por exemplo, quando Deus fala que eles sofreram lá e por isso eles devem dar aos seus servos o descanso no dia de sábado, ele evidentemente não está dizendo com isso que nos outros dias os servos poderiam ser explorados. Ou seja, o servo não poderia ser explorado no sentido de ter um abuso da sua força de trabalho em nenhum dia. Agora, além dele não ser explorado em nenhum dia, no sábado ele teria os mesmos direitos de cessação de atividades, de confraternização que todos os outros que não fossem servos, que não fossem estrangeiros e assim sucessivamente. Então, por isso que eu digo que é exemplificativo. Ele está no contexto do sábado, mas evidentemente, o motivo que Deus fala aqui, o motivo lá do Egito, quando ele fala, você foi servo na terra do Egito e o Senhor te tirou com mão forte e com o braço estendido, pelo que ele ordenou que guardasse o sábado. Então, obviamente, ao eles lembrarem dessa exploração, eles iam lembrar que eles não foram só explorados por não terem um dia para descansar. Eles foram explorados, inclusive, porque eles eram sobrecarregados com atividades diárias. Então, evidentemente que Deus, e aí nós temos outros mandamentos também mais claros na Bíblia, mas nós conseguimos ver o aspecto de ampliação, ou seja, pelo motivo que Deus fala ao citar o mandamento, nós percebemos claramente que ele não queria ele não estava limitando aquele mandamento, ele estava usando como exemplo. O sábado é um dos exemplos de como tratar um servo sem explorá-lo. Né? Então nós temos vários aspectos em relação ao sábado, aqui o aspecto do descanso, o aspecto de focar nossa mente na vida espiritual, na vida familiar, em visitar e etc. Mas ele é um exemplo de evitar a exploração. Ele é um dos pontos para se evitar a exploração. Deus conectou o sábado da criação com a libertação do Egito. O Senhor instruiu Israel a observar o sábado como um memorial da criação e da redenção do Egito. Ou seja, lembrar que que Deus estabeleceu o sábado ao criar, e Deus também estabeleceu o sábado, e um dos motivos é a libertação que vocês tiveram. O aspecto redentivo, o aspecto de libertar um povo que, não tendo nada a oferecer em relação àquela libertação, Deus, pela misericórdia, ele liberta. Ele fala, agora que vocês são livres, vocês precisam aprender como seres livres, tementes a Deus. Assim como não nos criamos, não podemos nos redimir. É uma obra que só Deus pode fazer, e no descanso reconhecemos nossa dependência dele. Por causa da incredulidade, lição de segunda-feira. Por que Israel não entrou no descanso prometido? Hebreus capítulo 3, versos 12 a 19. Então vamos lá. Hebreus capítulo 3, verso 12 a 19. Vede, irmãos, para que não exista, para que não venha a existir, né? Em algum de vós coração mau, de incredulidade, em afastar-se do Deus vivo. Mas exortai-vos a vós mesmos, segundo cada dia,
enquanto o hoje é chamado, no dia que se chama hoje, para que não seja endurecido alguém de vós pelo engano do pecado. Ah, pois somos companheiros de Cristo, que nos temos tornado, né, companheiros de Cristo, se de fato o começo da confiança até o fim nós guardamos firme, ou seja, se nós guardamos a confiança de Deus firme em todos os momentos, do começo ao fim, nós guardamos a confiança. No ser dito, hoje, se a voz dele ouvirdes, não endureçais os corações vossos como em rebelião. Essa lição, essa tradução que eu estou lendo é a interlinear da grego-português. Se ouvirdes a voz, não endureçais os corações vossos. Até o 19. Como em rebelião. Pois quais, tendo ouvido, se rebelaram? Mas não foram todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Com quais ele se irritou por 40 anos? Não foi com os que pecaram? Dos quais os cadáveres caíram no deserto, os quais jurou não entrarem no descanso dele, senão os que desobedeceram? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E no que se manifestou a incredulidade? A incredulidade se manifestou em rebeldia contra Moisés, que era uma rebeldia contra Deus, mas indiretamente, né? Em falar que Moisés era o perturbador do povo, em todos os momentos em que Deus testava como eles iriam se comportar, eles se comportavam de maneira a recusar o desafio que Deus propunha a eles, como no caso da terra, por exemplo. Por que era para que fossem enviados espias? Para que eles entendessem como funcionava a terra, quais eram pelo que eles iriam passar, e para que eles, confiando em Deus, pedissem a Deus que os libertasse. E o que eles faziam? Eles sempre murmuravam, reclamavam, faziam coisas erradas, se rebelavam, né? Tentavam boicotar, tentavam prejudicar a liderança de Moisés, e com isso prejudicavam aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, a Bíblia fala o seguinte: eles não entraram no descanso por causa da incredulidade, que era uma incredulidade que sempre era verificada como através da desobediência. A desobediência do povo, a rebeldia, o querer estabelecer um governo, uma especificação que fosse conforme a vontade deles e não conforme a vontade de Deus, conforme o que eles determinassem. Isso foi o que prejudicou eles entrarem no descanso prometido. O triste fato é que os que foram libertos do Egito não puderam entrar no descanso prometido. Quando Israel chegou a Cades Barneia, na fronteira da terra prometida, ele não teve a fé de que precisava. Os capítulos 13 e 14 de Números explicam que os espias falaram mal da terra, né? E aí Josué e Caleb, eles falaram, não, realmente, a terra, assim, por um lado a terra tem um pessoal lá que humanamente, né, é difícil de vencer, mas também tem muita coisa boa. E se Deus está dizendo para nós irmos para lá, nós temos que confiar em Deus. Vamos confiar e vamos lá. E eles foram, essa fala deles foi vista de modo tão perturbador pelo povo que eles nem queriam que eles permanecessem vivos até. Eles nem queriam que eles queriam calar de qualquer forma essa fala, porque assim era uma forma que desafiava a incredulidade dos 10 que foram. Foram um total de 12, né, e 10 falaram mal, deram uma fala no sentido de, ó, não é para irmos lá. E os outros dois, não, nós temos que ir, né? No entanto, aqueles que viram Deus destruir o Egito, que fez sair água da rocha, manifestou sua contínua presença, né, deixaram de confiar. Deus promete a seus filhos dons além do alcance humano. É por isso que se baseiam na graça e são acessíveis apenas por meio da fé. Hebreus 4:2 explica que a promessa que Israel recebeu não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Só que nós temos que lembrar aqui que quando ele fala que não foi recebido por fé, ele está querendo dizer o quê? O que demonstra que não foi recebido por fé? Foram as obras. Então não existe, biblicamente, não existe como falar em fé sem falar em obras. Não existe como falar em fé sem falar em obediência a Deus.
Não existe fé sem obediência. A fé verdadeira, ela resulta em obediência. Então não existe. Veja que o tempo inteiro a Bíblia está falando da fé não como um aspecto apenas abstrato. Ah, sim, eu acredito, sim. Depois que a gente passar por lá, depois que Deus eliminar todo esse povo, aí eu confio nele. Não, não é isso. A fé era verificada a cada momento. Olha, nós confiamos em Deus, nós confiamos que Deus vai nos livrar desse problema. Então, isso era a verificação contínua da fé. Se você pegar Hebreus 11, você vai ver que é o tempo inteiro. Pela fé agiram, pela fé agiram. O que demonstra a fé de um servo de Deus? A forma como nós agimos. Israel peregrinou até a fronteira da terra prometida como um povo. Quando confrontado com relatos contraditórios, se identificou com os incrédulos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. No amor e na prática de boas obras. Qual é o convite de Deus para nós em Hebreus 4, de 6 a 11? Vamos ver, Hebreus 4, de 6 a 11. Vamos ver na nova tradução da linguagem de hoje como está. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, até o verso 11, né? Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Agora eu vou ler o 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. E aí ele fala, né, no verso... Bom, eu vou ler o capítulo 4, fica melhor. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Então ele fala, né? Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Então o descanso aqui seria o descanso das guerras, seria o descanso da constante peregrinação, eles teriam um local fixo para que eles pudessem ficar, mas tudo isso dentro de um contexto de obediência. E ele também fala que depois que eles tivessem entrado na terra, eles teriam que permanecer obedientes a tudo que Deus falou. Foi isso que Deus estabeleceu. Isso era o que garantiria que eles permanecessem no descanso. Então, o descanso a que a Bíblia se refere, ele está sempre alinhado a uma vida de obediência, uma busca constante de obediência. O descanso em Deus está sempre aliado a uma vida de obediência. E quando você vive uma vida de obediência, Deus falou, se vocês obedecerem, vocês vão viver uma vida de qualidade. Uma vida sem que uma pessoa fique preocupada em andar pela rua e ser assaltada. Uma vida em que uma mulher se case com um homem sem se preocupar em como ele vai agir, porque ele é um homem temente a Deus e vice-versa. O homem não vai temer a mulher com a qual ele vai se casar. Em que os filhos não terão medo dos pais, em que os pais não terão medo dos filhos. Em que você pode ter uma propriedade e ter a garantia de que não haverá pessoas cobiçando a sua propriedade, querendo te derrubar para adquirirem o que é seu, e assim sucessivamente. Esse é um dos maiores descansos que nós podemos ter. O descanso na obediência em Deus. E o sábado é um desses descansos. É o que nós fazemos no sétimo dia, quando cessamos das atividades seculares e servimos a Deus. Mas esse descanso ele só tem uma utilidade real na nossa vida quando em todos os dias nós descansamos em Deus, buscando fazer a sua vontade.
mesmo quando isso causa perseguição, assim como aconteceu com esse povo que recebeu essa epístola. Assim, quando nós somos perseguidos por palavras, por ações e etc., nós entendemos que em Deus nós temos o descanso. Embora a geração do deserto não tenha entrado no descanso por sua falta de fé, isso não impediu Deus de trabalhar em favor de seu povo. E a lição, muitas vezes, ela tem essa insistência em falar só da palavra fé. Eu não sei porque exatamente existe esse medo de usar o termo obediência, obras, mas é exatamente o que a Bíblia está falando, né? A Bíblia está falando da falta de fé em um aspecto prático, não em um aspecto teórico, em um aspecto de desobediência versus obediência, incredulidade versus credulidade. A aceitação da determinação de Deus versus rebeldia em relação ao que Deus estabelece. Ele permaneceu fiel, Deus permaneceu fiel. Paulo repetiu várias vezes a promessa divina, que a promessa divina permanece. Ele usou os verbos gregos kataleipo e apoleipo, o que significa que a promessa foi deixada para trás ou ignorada pelo povo, ou seja, o povo deixando de verificar, de reconhecer o poder de Deus em tudo que ele já havia feito por eles, constantemente eles se recusavam a obedecer a Deus naquilo que era determinado, por falta de fé, evidentemente. O fato de que o convite para entrar no descanso tenha sido repetido na boca de Davi, referindo-se a Hebreus 4, 6 e 7, referindo-se ao Salmo 95, implicava que a promessa não havia sido reivindicada e que ainda estava disponível. E o descanso a nós está disponível desde a criação. Evidentemente, quando Deus criou o ser humano, ele criou para uma vida de harmonia, era isso que ele queria, desde o começo. Foi isso que ele propôs para o povo de Israel, uma vida de harmonia, uma vida em que Deus os protegeria dos problemas externos, mas eles teriam que se ajudar internamente para que isso funcionasse. Então, externamente, eles deveriam evitar qualquer contato que fosse prejudicial à sua fé. Então, eles deveriam se conectar o mínimo possível fora daquilo fora do essencial. Uma negociação, uma transação comercial, a evangelização. Israel também foi chamado para evangelizar, eles como povo, eles deveriam ser evangelização pelo exemplo, como povo unido, como povo em harmonia nos preceitos divinos. Da mesma forma, Deus, entretanto, nos convida hoje a entrar no seu descanso. Aí ele fala que hoje é um conceito repleto de significado, quando Moisés renovou a aliança de Israel com Deus na fronteira da Terra Prometida, enfatizou a importância do hoje. Hoje foi um momento de reflexão. Hoje também é um momento de decidir ser fiel ao Senhor. Essa decisão não pode ser adiada. Da mesma forma, hoje é para nós um momento de decisão, oportunidade, mas também de perigo, como sempre foi para o povo de Deus. No livro de Hebreus, o conceito de hoje denota o tempo do cumprimento das promessas divinas. Não só o cumprimento das promessas divinas, mas o hoje, ele é uma ênfase no agora. Olha, agora é o momento de você aceitar a Deus. Agora é o momento de você mudar de vida. Agora é o momento de você confiar pela obediência em Deus e ter todas essas promessas se cumprindo na sua vida. Basicamente por verificar os resultados da obediência. E 2, por perceber Deus trabalhando na vida e modificando a nossa vida em vários aspectos. Assim, a entronização de Jesus inaugurou uma nova era de bênçãos e oportunidades para nós. Podemos nos aproximar ousadamente da promessa divina. O apelo feito hoje nos convida a reconhecer que Deus é fiel e nos dá todas as razões para aceitar o seu convite imediatamente, sem tardar. Quarta-feira, entrando no descanso. Hebreus 3:11 e 4:1, 3, 5 e 10. Como Deus caracteriza o descanso no qual nos convida a entrar? Hebreus 3:11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus 3:11. 4:1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. 3.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme a Deus nos tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então ele está dizendo claramente, ele está falando de um descanso diferenciado. Não do descanso específico do sábado, quando ele fala não entrará no meu descanso, mas do descanso pleno pela obediência a Deus, pela busca da obediência a Deus, entrar no descanso de Deus, ou seja, perceber as promessas de Deus se cumprindo na vida e perceber que pela própria obediência existe um descanso maior em nós. Basta você olhar para a sociedade, hoje como nós vivemos, e há um bom tempo como nós vivemos, como a sociedade está, e aí você imagine uma sociedade do dever ser, como ela deveria ser. Imagine uma família, como ela deve ser e como ela tem sido hoje. Imagina os pais, como os pais devem tratar os filhos. Imagine como os filhos devem tratar os pais. Imagine como nós devemos nos portar diante de Deus, não buscando outros deuses, não blasfemando o nome de Deus, honrando os pais, descansando e cessando as nossas atividades para uma adoração a Deus livre de qualquer atividade secular no dia de sábado. Não assassinando, não adulterando, não furtando, não cobiçando, não mentindo. Então imagine uma sociedade assim, não fazendo negócios fraudulentos, tendo misericórdia do estrangeiro, do órfão, das viúvas, de todo aquele que tem uma situação de fragilidade. Então tudo isso, e você imagina como essa sociedade descansaria de todo esse estresse, de toda essa tensão, de toda essa problemática que acontece na nossa vida. Então Deus não nos convida simplesmente para descansar, somos convidados a entrar em seu descanso. Na Bíblia, descanso pode denotar paz na terra de Canaã, ou o templo em que a Arca da Aliança descansava, ou o sábado. Porém, nas passagens acima, o Senhor nos convida a entrar no seu descanso. Hebreus 4, 9 a 11 e 16. O que somos chamados a fazer? 9 a 11 diz o seguinte: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Olha só, aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Então ele está claramente associando esse descanso em que Deus fala da questão da obediência com a questão do sábado. Que o sábado é um dos aspectos claramente em que nós percebemos esse descanso. E que a obediência aos outros mandamentos, ela também nos leva a um descanso. Essa confiança em Deus para obedecê-lo em tudo que ele fizer, em todos os desafios que ele lançar em nossa vida, e em todas as instruções que ele nos der. Do 9 ao 11, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Segundo o mesmo exemplo de desobediência. E o verso 16. Aproximemo-nos, pois, com ousadia do trono da graça, para que recebamos misericórdia e graça e encontremos socorro oportuno. Né? Para que recebamos graça e misericórdia e a encontremos no tempo oportuno. Então ele fala, olha, a busca a Deus, buscar servir a Deus em tudo que ele determina, confiar nele, exercer fé nele, fé em Deus, nos habilita, inclusive, para a manutenção da graça e da misericórdia de Deus em nossa vida. Deus exerce misericórdia no momento em que ele nos chama a sair de uma situação de rebeldia para uma situação de obediência, e ele mantém essa graça e essa misericórdia, mesmo quando nós buscamos obediência, no momento em que caímos, desde que estejamos numa situação de busca sincera, busca leal a Deus, realmente buscando fazer a sua palavra, e naquilo que viermos a cair, estarmos dispostos a mudar, a chegar em Deus e falar, Senhor, eu reconheço que eu errei, eu preciso mudar, eu vou continuar a minha luta no teu poder, e apesar das minhas falhas, eu confio no teu poder para minha vida, porque eu sei que me manter em determinado pecado é sofrimento para mim, é sofrimento para a família,
é sofrimento para a sociedade. Eu sei o quanto cada um de nós alimentarmos um pecado acariciado. Imagina, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Se cada um acariciar um pecado, olha a destruição em potencial disso para o mundo. Então nós temos que ter cautela em relação a isso. O pecado ele é algo, não é algo abstrato, ele é algo concreto. Ele é algo que danifica a nossa vida. Então o descanso em Deus, ele é muito mais do que simplesmente confiar em Deus diante de uma promessa. Ele significa confiar em Deus em tudo para obtermos o descanso. Então, o povo de Israel, às duras penas, uma hora fazia isso, uma hora fazia aquilo, mas vez ou outra estava caindo de novo, estava questionando de novo a autoridade de Moisés, que fazia basicamente o quê? Revelava a eles o que Deus determinou. O descanso sabático celebra o fato de Deus ter terminado ou completado a obra da criação ou redenção. Da mesma forma, a entronização de Jesus no templo celestial celebra o fato de que ele terminou de oferecer o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Observe, Deus descansa somente quando garante nosso bem-estar. O descanso final que Deus nos promete é o novo mundo que criará para nós depois que o grande conflito finalmente terminar. Não é simplesmente uma terra perfeita, mas um novo céu e uma nova terra onde o trono de Deus estará. Ali teremos o nosso almejado descanso sabático. Como podemos entrar no descanso de Deus agora mesmo e, pela fé, ter a certeza da salvação em Cristo e não em nós mesmos? A única forma de nós entendermos que a salvação não está em nós mesmos é quando nós entendemos que em Cristo nós podemos lutar contra o pecado gradativamente. Infelizmente, essa pergunta ela revela uma inversão de entendimento do que Deus está falando em Hebreus. Deus não está dizendo para o povo hebreu que eles tinham que confiar neles mesmos, nos méritos deles em obediência. Pelo contrário, eles muitas vezes são chamados. Olha, quando você for repreendido por Deus se estiver fazendo alguma coisa errada, não fique, como nós vemos nas lições anteriores, não fique angustiado. Então, o que a Bíblia está ensinando não é que não deve confiar nos próprios méritos. Isso nós não devemos mesmo. Mas não é esse o foco, é justamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte: quando nós procuramos viver por nós mesmos, nós caímos na desobediência e não na obediência. Então, a ênfase aqui não está em Hebreus não está na questão dos méritos. Ele está na questão justamente na questão da desobediência. Por não entender, a Bíblia fala o seguinte: vocês deveriam ser mestres e vocês estão ainda engatinhando. Por quê? Porque foram tardios em ouvir, tardios em aprender a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, o que Deus está falando é justamente o contrário. Que quando eu entendo e dependo de Deus, eu entendo que eu tenho que depender de Deus não apenas para aceitar o sacrifício de Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas entender também que se eu não tiver uma vida de obediência, tudo isso cai por terra. Se eu não tiver uma vida de obediência, não só de aceitar as promessas, viver segundo essas promessas, tendo confiança em obedecer a Deus quando Ele determinar algo para fazer, ir a algum local, mas também em todas as coisas do dia a dia que eu preciso fazer, que Deus também ordena que nós façamos. Então, infelizmente, houve aqui uma certa inversão de valores, uma inversão de compreensão. A Bíblia não está dizendo que nós devemos, porque a salvação é só pela graça e nós não precisamos fazer nada. Que fidelidade é essa? Então, Hebreus está falando para nós justamente o contrário. Não acredite que pelo simples fato de você ter aceitado Jesus como Salvador verbalmente ou inicialmente, que acabou. Não, a jornada cristã ela continua. Não adianta nada você ter aceitado Jesus lá no passado, porque ouviu uma música bonita, porque ouviu uma pregação bonita, e hoje em dia está uma vida de rebeldia contra Deus. Aquilo que você aceitou lá no passado, aquela fé que talvez você tivesse no passado, ou realmente tivesse, se ela se quebrou, se ela se tornou incredulidade e rebeldia, ela precisa ser renovada. E isso vai ser verificado nas atitudes. Então ele está dizendo assim, não adianta só falar, não adianta ser só de boca, tem que ser em ações também. Compare Êxodo 20 com Deuteronômio 5, 12 a 15 e Hebreus 4, 8 a 11. Que diferença encontramos quanto ao significado do descanso sabático? Em Êxodo e em Deuteronômio nós vimos claramente que ele está se referindo ao dia de sábado, né? E ele está falando, olha, descansar no sábado, porque Deus assim o fez e assim o determinou. Descansar no sábado, porque
os servos, os estrangeiros, todos aqueles que trabalham, eles precisam de um dia para cessação de atividades, para focar em outras coisas, que não apenas o ganho material, o ganho financeiro, ou as obras seculares. E aí lá em Hebreus 4, de 8 a 11, nós vamos ver o quê? Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos para entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Veja que ele não está abordando aqui o aspecto de, olha, Jesus nos salva, então você não precisa buscar a obediência. Pelo contrário, ele está falando, cuidado com a desobediência. Então, e aí qual é a diferença? A diferença é que lá nós temos a ênfase no sétimo dia. Agora aqui, quando ele fala do descanso, ele fala do descanso no aspecto de uma vida plena, uma vida em que nós buscamos cessar a desobediência continuamente e viver uma vida de harmonia com Deus. Essa é a ênfase. O descanso de Deus era o quê? É o quê? É você, por exemplo, Jesus falou que mesmo em obediência, nós vamos ser perseguidos, por causa do nome dele, inclusive. Então, que descanso será esse? O descanso é como o descanso que nós vemos nos apóstolos, por exemplo, que mesmo quando perseguidos, louvavam a Deus. Você acha que eles não tinham momentos de tensão? É claro que tinham. Mas mesmo assim, eles louvavam a Deus, engrandeciam o nome de Deus, confiavam no poder de Deus, nas suas milagres, nas suas misericórdias, mas eles buscavam uma vida de santidade, eles buscavam uma vida de obediência. Eles buscavam uma vida de comunhão com Deus a cada momento. Então, esse é o aspecto principal do descanso. O aspecto principal do descanso é entender que, no momento que eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador, eu o aceito também como necessário Senhor. Que Deus domina a minha vida e eu preciso obedecê-lo. Que as minhas más atitudes, a minha desobediência, Deus determina uma coisa. Porque qual é o padrão que nós vemos aqui de incredulidade de Israel? Deus determina uma coisa e eles vão pelo caminho contrário. Deus determinou que eles tinham que ir lá naquele povo, e aí eles mandam os espias lá, e aí eles, no momento que dois espias falam o contrário, eles querem calar a boca daqueles espias para não terem que ir. Ou seja, eles estavam dispostos a se rebelar contra aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Então esse é sempre o padrão na Bíblia. Quando a Bíblia fala em desobediência e incredulidade, ela fala o que Deus estabelece uma coisa e o povo faz outra. Deus estabelece A, o povo faz B. Deus estabelece o certo, o povo faz o errado. Então esse é o problema. Isso é a incredulidade, é Deus estabelecer algo, Deus fala, essa é a minha vontade para vocês, é esse o caminho que eu quero que vocês percorram. E as pessoas fazem justamente o contrário. E é por isso que Deus não permite que eles entrem no descanso. Justamente porque eles não estão preparados para entrar no descanso de Deus. E mesmo independente de perseguição ou não, muitas vezes nós não temos descanso para nossas vidas, porque nós não estamos buscando servir a Deus do jeito que Ele requer que nós sirvamos. Então nós não temos descanso, nós não temos descanso na nossa mente, não temos descanso na nossa casa, na sociedade, no trabalho, na igreja, porque sempre estamos ali. Por mais que aparentemente nós estejamos servindo a Deus, não estamos dispostos a servi-lo em tudo que Ele determina para nós. Êxodo e Deuteronômio nos convidam a olhar o passado e descansar no sábado. Hebreus, no entanto, nos convida a olhar para o futuro. O descanso sabático celebra não apenas as vitórias no passado, mas as promessas divinas para o futuro. A dimensão futura da observância do sábado sempre existiu, mas muitas vezes foi negligenciada. Após a queda, passou a ser a promessa de que Deus um dia restauraria a criação à sua glória original, por meio do Messias. Deus ordenou que celebrássemos seus atos de redenção por meio da observância do sábado, pois esse dia aponta para a culminação da redenção em uma nova criação. Nesse aspecto, ele está querendo dizer o seguinte: por que o autor usa o sábado como um aspecto do descanso presente e o descanso futuro? Porque Deus também nos chama para o descanso presente, não só no aspecto do sábado, mas de uma vida de descanso em Deus. Então ele fala do sábado que é em todo o tempo,
Ele fala de todo o complemento, diz que é a busca da obediência a Deus para ter uma vida de real descanso com Deus. E ele também fala do descanso futuro, o aspecto da glorificação em Deus, o aspecto em que Jesus vai voltar e vai nos dar a vida eterna. Só que o autor de Hebreus, estava querendo para esse povo aqui era que no presente eles entendessem que o entrar no descanso de Deus, assim como Israel naquele momento, Israel não teria vida eterna naquele momento. Não era o descanso que Deus já havia prometido ao entrar na terra prometida, não era o descanso da vida eterna, eles continuariam morrendo. Só que eles iriam viver mais, viver com qualidade, viver com saúde. E esse era um dos aspectos do descanso. E além desse aspecto, nós também sabemos que existe o aspecto da redenção em termos de vida eterna. Então Deus nos promete não apenas a vida eterna. Entre o sábado e a vida eterna, existe um conjunto de instruções que nos garante o descanso em Deus, uma consciência tranquila. Sabemos que estamos educando nossos filhos da melhor maneira, filhos e filhas da melhor maneira possível, que estamos ajudando a sociedade com bons exemplos, com reforços positivos, que incentivem a fazer o que é certo, a ver uma vida mais harmônica. Esse também é um dos aspectos extremamente importantes no descanso. Essa é a diferença entre buscar obedecer a Deus e buscar desobedecê-lo, inventando uma série de justificativas, entre elas a deturpação do conceito de graça. Isso eu creio que é muito importante que nós tenhamos em nossa mente. O sétimo dia é um sinal da ressurreição, o descanso da era vindoura, que é do Old Testamento pseudoepígrafa, né? The Old Testament pseudoepígrafa. Em o Jacob Neubner de Midrash Mishnah, a New Translation, Yale University Press, 1988, né? É uma fonte que diz, é o dia que é descanso sabático para a eternidade. E aí nós temos também Otheoth of Rabi Oreb Akiba. Uma fonte posterior diz, Israel diz perante o santo, bendito seja ele, mestre do mundo. Se observarmos os mandamentos, que recompensa teremos? Ele disse, o mundo vindouro. Disse-lhe, mostra-nos como ele é, e ele nos mostrou o sábado. Então, ou seja, o que é o aspecto do sábado? O aspecto do sábado é o momento em que os servos de Deus estão juntos, sem se preocupar com nenhuma atividade secular, todos em confraternização. Basicamente, como será a confraternização no céu e como Deus espera que seja a nossa confraternização, dia a dia e inclusive no sábado. No dia a dia nós estamos em confraternização, sim, só que cada um cuidando dos seus afazeres. Cada um na sua vida, no seu ganha-pão. E no sábado? No sábado nós abrimos mão de toda atividade secular e nos reunimos numa confraternização mais forte. E olhando a Deus, nos focando nos aspectos espirituais da vida, deixando os aspectos seculares e buscando os aspectos espirituais. O sábado é celebração, alegria, ação de graças. Ao observá-lo, demonstramos que cremos nas promessas de Deus, que aceitamos o dom da graça. O sábado é a fé vibrante. Quanto às ações da observância do sábado, provavelmente seja a expressão mais completa da convicção de que somos salvos pela graça por meio da fé nele. Ou seja, a obediência alegre em Deus, mesmo diante dos problemas, é uma das formas mais vibrantes de enxergar a salvação pela graça de Deus, ou seja, somos salvos, né? Não há nada que possamos fazer para alcançar isso, e percebendo que Deus nos chama para nos livrar da escravidão do pecado e viver uma vida de liberdade em obediência a Deus, e percebendo os bons resultados disso, nós percebemos que isso é um requisito necessário a todos nós. Não tem como Deus aceitar alguém que se diga servo de Deus e ache natural cometer pecados, ache natural ter outros deuses diante de Deus, fazer imagem de escultura para adorar outros deuses e, obviamente, seguir o ensino de outros deuses. Tomar o nome de Deus em vão, principalmente tomar o nome de Deus em vão, principalmente levantando o seu nome em uma vida de total desarmonia com ele. E assim sucessivamente. Lembrar do dia de sábado para santificar, honrar pai e mãe, não assassinar, não furtar, não adulterar, não mentir, não cobiçar.
Então tudo isso, e todos os aspectos, né? Buscar uma vida mais saudável, buscar uma vida em que o foco seja a vida espiritual, ainda que nós busquemos sim melhorar nossa vida financeira, nossa vida terrena, mas o nosso foco é a vida espiritual. Tudo isso é um retrato de uma graça transformadora de Deus. Deus fala, olha, você ainda que você não alcance a perfeição, você vai ser salvo pela minha misericórdia, mas isso não te isenta de buscar obediência. Porque a busca na obediência é, dentre outras coisas, a diferença entre um mundo de sofrimento e um mundo de harmonia. Isso faz toda a diferença. Como guardar o sábado? Mostrando o entendimento de que a salvação, do que é salvação pela fé, a parte das obras da lei. Em que sentido descansar no sábado expressa salvação pela graça? Qualquer mandamento, irmão, que a gente vá obedecer, é o seguinte, a salvação pela fé, a parte da... O que significa a salvação pela fé? A parte das obras. Significa que, ainda que eu não consiga alcançar a perfeição, eu sou salvo. Isso é a justificação pela fé, conforme nós vemos lá de Gênesis até Apocalipse. Qualquer outra coisa é uma deturpação do conceito de salvação pela fé. A ideia de salvação pela fé, a parte das obras, no sentido de que eu não preciso guardar o sábado depois que eu aceito Jesus, que eu não preciso guardar os mandamentos depois que eu aceito Jesus, é fora do critério bíblico. Apocalipse é um exemplo gritante de Deus nos chamando às obras. Fala, olha, as obras são o reflexo da fé. Não tem como falar em fé sem obras. Tiago é um exemplo gritante. Romanos 1, 29 a 32 é um exemplo gritante de que a salvação pela graça ela não nos deve levar para a libertinagem. E assim, esses conceitos são muito vagos, né? Como guardar o sábado mostrando o entendimento de que a salvação é pela fé a parte das obras da lei? Como assim? Né? Não entendendo o sábado como uma causa da salvação. Tá, ele não é a causa, mas ele tem que ser o resultado. Como é que nós vamos fazer diferente? Não dizendo para o outro que ele está errado em não transgredir o sábado. Mas como assim? A Bíblia fala que se eu deixar de advertir o meu irmão, eu estou condenando ele. Então eu tenho que advertir. Então são coisas vagas, entendeu? Nós temos que tomar cuidado com isso. Essa forma imprecisa de guarda do sábado, essa forma imprecisa de obediência, né? É você reconhecer que, olha, eu guardo o sábado pelo poder de Deus na minha vida, ponto. E eu preciso guardar. É uma obrigação que eu tenho. Em todos os detalhes, né? Talvez alguém imagine assim, porque eu tenho que guardar em todos... Lógico que tem que guardar em todos os detalhes. São os detalhes, são as pequenas raposas que destroem o campo. São os detalhes, deixar de observar os detalhes que vai abrir no caminho para o prejuízo. Porque assim, se você em detalhes, você muitas vezes, você voluntariamente deixa de obedecer, você está em transgressão voluntária. E eu também. E a transgressão voluntária, ela independe do tamanho da sua transgressão. Você pode ser condenado por causa de um palito de fósforo, se aquilo for um pecado voluntário, que você não abandona. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Com essa imprecisão. Então, o entendimento de que a salvação é pela fé, é entendendo que eu guardo o sábado e que eu obedeço a tudo pelo poder de Deus na minha vida. E que eu devo obedecer, óbvio que eu devo obedecer. Não é uma liberalidade na nossa vida. Eu não obedeço se quiser. Eu estou salvo, então se eu quiser obedecer, eu obedeço. Não sou tão grato a Deus assim, a ponto de obedecer, a buscar obedecer. Não, tem coisa que assim... mentir é uma coisa assim difícil, né? Então, não tem problema se eu voluntariamente continuar mentindo no meu emprego, na minha casa. Então, não é isso, né? Então, assim, para mim é o contrário. A lição deveria estar enfatizando o contrário. Falando assim, quais são... obedecer a Deus em todos os aspectos é importante? É claro que é importante. Segundo Hebreus 10, 26 a 31, deixar voluntariamente de obedecer a Deus, mesmo assim você tem a graça garantida? Não. Então, obediência não é uma liberalidade, irmãos. Obediência é uma necessidade. Nós temos que ter em mente isso. Esse conceito deturpado de graça tem prejudicado muito o mundo cristão, e se nós não tomarmos cuidado, isso pode nos prejudicar também. E que sentido descansar no sábado expressa a salvação pela graça? No aspecto de confiança em Deus, de confiar de que se nós nos entregarmos a Deus, Deus nos dará poder para que todos os nossos esforços por uma vida de harmonia uns com os outros vai ser recompensado através do poder de Deus no sucesso dessa empreitada.
Então eu quero viver em paz com os irmãos, então eu vou conseguir buscar uma paz em Deus, não é uma paz à custa de aceitar o erro e ficar omisso em relação ao erro, não é esse aspecto. Mas uma paz no sentido de não ser uma pessoa que venha trazer o sofrimento pela desobediência. Veja que a gente nunca cai na obediência. A obediência pelos meios errados. Se você olhar na Bíblia, ninguém que tentou obedecer pelos meios errados obedeceu, todos eles foram desobedientes. Então nós temos que ter essa cautela. Mas, Marcelo, então, o que você quer dizer? Eu quero dizer, irmãos, que existe uma tendência, muitas vezes, em achar que se eu busco uma rigidez maior em servir a Deus, que eu estou sendo perfeccionista, que eu digo assim, as pessoas em geral, que elas querem uma busca de salvação pelas obras, e não é isso. É simplesmente entender que Deus diz lá, é para obedecer em tudo o que Ele requer. Mas, Marcelo, nós não conseguimos obedecer em tudo todo o tempo. Isso não nos isenta da responsabilidade de buscar obedecer a Deus em tudo. Se buscando obedecer a Deus em tudo, nós já caímos, imagina se nós acharmos que existem coisas que não há problema em desobedecer. Então, se eu reconheço, e isso é bíblico, eu tenho que reconhecer que eu preciso obedecer a Deus em tudo que Ele requer, e que esteja na minha esfera. Então não existe nada, nenhum pecado deliberado, nenhum pecado por rebeldia, que seja aceito, seja na alimentação, seja no vestuário, seja na música que eu ouço, seja naquilo que eu leio, seja naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo, naquilo que eu penso. Não existe. Estudo adicional. É significativo que Paulo, em Hebreus, tenha usado o descanso sabático e não o domingo como símbolo da salvação pela graça. O uso do descanso sabático dessa forma implica que os crentes valorizavam e observavam o sábado. Contudo, a partir do segundo século, depois de Cristo, encontramos evidência de uma mudança decisiva na igreja. A observância do sábado deixou de ser considerada um símbolo de salvação e passou a ser símbolo de fidelidade ao judaísmo e à antiga aliança que deveria ser evitado. Foi a história do antissemitismo, ou seja, desvincular o aspecto judaico existente na Bíblia. Guardar o sábado tornou equivalente a judaizar. Inácio de Antioquia, por volta de 110 depois de Cristo, observou: aqueles que viviam de acordo com a antiga ordem encontraram uma nova esperança. Eles não mais observam o sábado, mas o dia do Senhor, o dia em que nossa vida foi ressuscitada com Cristo por sua morte. Isso foi escrito por Jacques Ducan. Israel e a igreja, né? Israel and the Church. Two voices, duas vozes para o mesmo Deus, né? Marcião ordenou que seus seguidores jejuassem no sábado como sinal de rejeição aos judeus e ao seu Deus. E Vitorino não queria dar a impressão de que observava o sábado dos judeus. Israel and the Church, página 41 e 45. Foi a perda da compreensão da observância do sábado como um símbolo da salvação pela graça que levou ao seu desaparecimento na igreja cristã. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está para si, mas em Cristo. O interessante é que, não sei se você percebe, quando ela fala assim que não é uma êxtase de pode não haver êxtase de sentimento. Você percebeu que depois que um determinado grupo de pessoas na igreja começou a associar o êxtase à alegria? Não sei se você se lembra no passado, quando na igreja nós íamos cantar uma música numa velocidade mais tranquila, as pessoas, nossa, está todo mundo morrendo, está todo mundo desanimado. Ou seja, o ânimo começou a ser associado ao êxtase. E o que aconteceu depois disso? As músicas foram se tornando cada vez mais agitadas, cada vez mais os instrumentos de ritmo, de batida, né? O bumbo, o tambor, né? O prato, começaram a tomar a primazia. Se você for olhar muitas músicas, você quase não ouve os instrumentos mais harmônicos, como flauta, piano, teclado, violão, violoncelo. Muitas vezes é aquela batida que ela é predominante, né? Aquela de chamar o ritmo, chamar a agitação ao êxtase. E infelizmente isso se refletiu no estudo. Porque um povo paciente, um povo que entende que a alegria não é êxtase, eu posso estar extremamente feliz e querendo uma música tranquila para cantar. E não precisar cantar alto, forte e estridente.
e cantar harmoniosamente. E estar feliz, estar animado. E começou a se associar músicas mais tranquilas a funeral. E músicas mais agitadas à felicidade, à alegria. E aí as pessoas começaram a perceber que não é bem assim, né? Se eu não tenho paciência para ouvir uma música tranquila, eu vou ter paciência para sentar e fazer um estudo buscando me aclarar mais o meu entendimento como esse? É muito difícil. Então, perceba que é só uma observação que eu estou fazendo aqui. Quando a igreja deixa de ouvir o que a Bíblia diz e o que aqueles que buscam estudar a Bíblia dizem, para começar a ouvir aqueles que querem fazer da igreja um palco, um teatro, um auditório, onde cada vez mais a agitação é o que conta. A observância do sábado permanece. Comecemos definindo o repouso de Hebreus 4:9. De acordo com o comentário bíblico adventista, vem do grego sabatismos, que significa descanso, cessação da atividade anterior, que mais tarde passou a significar observar o sábado, do verbo sabatizo, descansar. Sabatizo é usado 7 vezes na versão 70 da Septuaginta. Uma vez para o sábado literal do sétimo dia, e uma vez para outros sábados, e 5 vezes para o descanso da terra no ano sabático. Assim, a ideia fundamental expressa por sabatismo na 70 é a de descansar ou cessar ao trabalho ou outra atividade. Assim, um estudo linguístico da palavra sabatismos em Hebreus 4:9 não deixa claro se o autor tinha em mente o descanso do sábado semanal ou se indicava simplesmente descanso ou sensação em sentido geral. Ambas as coisas, né? O fato dele usar o sábado e o fato de nós entendermos que o sábado o ciclo semanal do sábado não foi quebrado em termos de descanso, ele está falando das duas coisas. O sábado é uma parte, é uma parcela que está dentro desse ciclo geral, do descanso geral em Deus, através da obediência, pela fé. Então nós somos salvos pela graça e Deus nos chama através dessa graça e diga, olha, você não vai ser obrigado a ser perfeito para ser salvo. No entanto, isso não vai te isentar da obediência. Então, ainda que você venha a pecar, desde que não seja em rebeldia, e se você estiver em rebeldia, desde que você se arrependa verdadeiramente e saia dessa rebeldia, eu estou aqui para te perdoar, desde que você se arrependa, que você busque mudar de vida. O autor de Hebreus parece usar catapauses, cessação do trabalho, e sabatismo mais ou menos como sinônimos. E aí ele tem os motivos aqui pelo fato de que Josué não pôde levar Israel ao descanso, resta sabatismos para os cristãos. O que resta deve ser o mesmo que havia no início. Nos versos 1 a 6, o que resta para o povo de Deus no tempo do Novo Testamento é catapauses. No verso 9, dito que restam os sabatismos. Assim, dizer que o que resta para o povo de Deus é o sábado semanal, implicaria que Josué não conseguiu levar Israel ao sábado semanal. Obviamente, Josué levou o sábado semanal, né? O aspecto aqui que ele fala que Josué não conseguiu levar a um descanso, né? É o descanso na obediência. Quando Deus diz não entrarão no meu descanso, ele está falando não entrarão em virtude da desobediência, da incredulidade. Então, o levar o descanso significa que Josué não conseguiu fazer com que o povo se mantivesse leal à promessa de obedecer a Deus em tudo que ele determinou. Isso é a questão do sábado. Isso é a questão do descanso. Ou seja, não só no sábado, mas também no sábado. E o fato do autor associar isso ao sábado semanal, ele está deixando claro para nós que o sábado semanal é algo que nos ajuda a enxergar a importância do descanso geral. O que não faria sentido se o sábado fosse uma mera sombra. O sábado não é mera sombra, o sábado permanece. Ele é algo que vem desde a criação e é uma parcela daquilo que nós devemos ser e que nos ajuda a enxergar o descanso pleno em Deus. O fato de na 70, a Bíblia comum na Igreja do Novo Testamento, os termos, né, catapauses e sabatizo, serem usados intercambiavelmente para o sábado do sétimo dia, tende a negar a ideia de que o autor de Hebreus tivesse a intenção de fazer uma distinção entre essas palavras em Hebreus 13 e 4. Os judeus no tempo de Paulo, sendo cristãos ou não, eram criteriosos na observância do quarto mandamento, sendo cristãos ou não. Portanto, escrevendo aos judeus, o autor de Hebreus não considerou necessário provar-lhes que a guarda do sábado permanece. Se o objetivo do argumento iniciado em Hebreus 3:7 fosse provar que a guarda do sábado permanece para o povo de Deus, o autor não estaria sendo lógico em seu raciocínio,
Nós percebemos que o autor não se preocupa em dizer que o sábado permanece, ele parte do princípio que o sábado permanece. E tendo essa permanência, ele usa o sábado, dizendo que o sábado e o descanso em Deus, eles estão intrinsecamente ligados. Não haveria nenhuma vantagem ou esforço tão grande para convencer judeus a fazer algo que eles já estavam fazendo, observar o sábado do sétimo dia. Deve-se observar ainda que a seção que compreende os capítulos 3 e 4 de Hebreus é aberta com um convite. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, e termina com um apelo fervoroso: acheguemos-nos confiadamente a ele. Assim, uma argumentação prolongada a fim de provar a obrigação de observar o sábado, para quem já observava o sábado, não teria uma relação direta com o tema dominante em Hebreus 3 e 4. O ministério de Cristo como grande sumo sacerdote no santuário celestial. O descanso de que se fala aqui é o descanso da graça. Ellen White, material suplementar sobre Hebreus 4:9, trata-se do verdadeiro repouso da fé. Maior discurso de Cristo, página 1. Os cristãos entram no descanso de Deus quando consideram Jesus, ouvem sua voz, exercem fé nele, abandonam os próprios esforços para obter a salvação, observam firmes a confissão e se aproximam do trono da graça a fim de receber misericórdia. Aqueles que entram nessa experiência devem tomar cuidado com o perverso coração de incredulidade. Na verdade, eu tenho uma clara discordância em relação a essa fala. Essa fala aborda única e simplesmente a graça no sentido da misericórdia e não a graça no aspecto da justiça. O descanso em Deus está sempre aliado à obediência. Então não existe isso de abandona os esforços para obter a salvação, porque não era esse o problema aqui em Hebreus. O máximo que nós podemos entender aqui dele enfatizar Jesus como sumo sacerdote era por exemplo, de fazer com que eles evitassem, por exemplo, se preocupar talvez com sacrifícios e outros aspectos que deixaram de vigorar. E não no aspecto da obediência, pelo contrário, Paulo falou que eles precisavam obedecer, ele enfatiza a obediência o tempo inteiro, o autor de Hebreus. Então ele não está abordando aqui a questão dos próprios esforços, pelo contrário, ele está abordando aqui o jogar fora toda essa graça de Deus pela desobediência, pela incredulidade. Bom, aí nós já... tem só mais um pouco aqui, né? Ellen White abordou o tema do repouso tratado em Hebreus 4:9 em um resumo da vida do grande reformador John Wesley. Em tempo de grandes trevas espirituais, George Whitefield e os irmãos Wesley apareceram como portadores da luz de Deus. Sob o domínio da igreja estabelecida, o povo da Inglaterra havia caído em tal declínio religioso que dificilmente se poderia diferenciar do paganismo. Mas, se dificilmente eles poderiam se desvencilhar do paganismo, eles estavam buscando méritos para a salvação, pelo contrário, eles estavam em franca rebeldia, desobediência contra Deus. A religião natural era o estudo favorito do clero e incluía a maior parte de sua teologia. As classes mais elevadas zombavam da religiosidade e se orgulhavam de estar acima do que diziam ser fanatismo religioso. As classes inferiores eram totalmente ignorantes e entregues ao vício, enquanto a igreja já não tinha coragem nem fé para apoiar a causa esmorecida da verdade. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, foi quase completamente perdida de vista e substituída pelo princípio católico para confiar nas obras para a salvação. Só que nesse processo de confiar nas obras para a salvação, de confiar em si mesmos e deixar de lado Deus, eles estavam justamente em uma franca desobediência. Se eles estavam associados ao paganismo, eles estavam em franca desobediência. Whitefield e Wesley, que eram membros da igreja estabelecida, buscavam sinceramente o favor de Deus e haviam sido ensinados que isso deveria ser conseguido mediante uma vida virtuosa pela observância das ordenanças da religião. Wesley e seus companheiros chegaram a ver a verdadeira religião está no coração e que a lei de Deus envolve tanto os pensamentos quanto as palavras e ações. Então veja que ela está falando da justificação pela fé, está falando que, associando isso claramente a pensamentos, palavras e ações de acordo com a vontade de Deus. Convictos da necessidade de pureza de coração, assim como da correção da conduta exterior, buscavam com zelo levar uma nova vida, com oração e diligentes esforços, empenhavam-se para dominar os males do coração natural. Levavam uma vida de renúncia, caridade e auto-humilhação, observando com grande rigor e exatidão todas as medidas que acreditavam poder ajudá-los a conseguir mais e mais o que desejavam. Aí você pensa o seguinte, ela estava dizendo isso por quê? Porque não era para eles fazerem isso? Ou porque
eles faziam isso principalmente por medo, por achar que isso era a causa da salvação. Então nós temos que entender o contexto em que as coisas estão sendo ditas. Contudo, não alcançaram o objetivo que procuravam. Foram inúteis seus esforços para se libertarem da condenação do pecado ou neutralizar seu poder. Essa foi a mesma luta que Lutero havia experimentado em sua cela no convento de Erfurt. A mesma questão lhe havia torturado a alma. Como pode o homem ser justo para com Deus? Ao voltar para a Inglaterra, Wesley, sob a instrução de um pregador morável, chegou a um entendimento mais claro da fé bíblica. Ficou convencido de que deveria renunciar toda a confiança em suas próprias obras para a salvação e que devia confiar completamente no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em uma reunião da Sociedade Morável de Londres, foi lida uma declaração de Lutero descrevendo a mudança que o Espírito de Deus realiza no coração do crente. A mudança que o Espírito de Deus realiza no coração do crente. Ao ouvi-la, acendeu-se a fé na alma de Wesley. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Foi-me concedida a certeza de que ele havia tirado meus pecados. Sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. E aí nós temos que entender o que significa salvar da lei do pecado e da morte. Significa dizer assim, já que você é salvo em Jesus, você pode pecar? Então, veja que quando eu coloco isso sem esclarecer para o aluno, eu tendo a levar a igreja justamente para um caminho contrário. O caminho da letargia, o caminho da mornidão espiritual, sob o pretexto de que buscar uma obediência mais estrita à palavra de Deus seria buscar a salvação pelas obras, quando é justamente o contrário. Quando eu entendo algo como meus méritos ou meus esforços, eu não estou buscando a palavra de Deus. E quando eu rejeito a palavra de Deus, rejeito que é uma ordem de Deus que eu tenho que obedecer, buscar obedecer, ainda que eu não obedeça plenamente, em todos os momentos. A tudo que ele determina, isso é uma ordem dele. Isso é um resultado essencial e necessário daquele que reconhece a Deus como Senhor. Ou seja, a salvação pela graça nos leva a entender a necessidade das obras. Durante longos anos de exaustivos esforços, de rigorosa renúncia, censura e humilhação próprios, Wesley havia se mantido firme em um único propósito de buscar a Deus. Por fim, ele a encontrou. Descobriu que a graça que tinha se esforçado tanto para alcançar por meio de orações e jejuns, obras de caridade e abnegação, era um dom que poderia ser adquirido sem dinheiro e sem esforço. Então veja que isso aqui é pegar parte de... Em primeiro lugar, é sujeitar a Bíblia a Ellen White, que é o primeiro erro da maioria dos adventistas. Assim como os cristãos sujeitam a Bíblia a Paulo, e muitas vezes o adventismo faz isso, um erro pior ainda é sujeitar a Bíblia a Ellen White. É pegar Ellen White como autoridade acima da Bíblia no debate acerca da fé e obra. No debate acerca de fé e obras, nós temos que analisar o texto bíblico e entender claramente o que é fé e o que são obras, e que tudo isso que ele buscou é legítimo. O motivo que ele estava buscando levou possivelmente, o teria levado a uma frustração. Achar que ele não poderia falhar em nenhum aspecto, pois senão Deus não teria misericórdia com ele. Agora, tudo isso que ele buscou é uma exigência divina, é uma exigência bíblica. Então, por isso que eu digo, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado por isso que os estudos eles devem ser feitos sempre de maneira ampla, principalmente quando você vai pegar livros de Ellen White, você tem que ler sempre de forma ampla e lembrando que ela está sujeita à Bíblia e não o contrário. Então nós temos que ter isso em mente e enxergar que, infelizmente, quando a Bíblia fala, quando a questão do descanso aqui, não é isso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia fala na questão do descanso, não é simplesmente aceitar que única e exclusivamente pela graça de Cristo nós somos salvos. Não é isso apenas que o autor de Hebreus, no caso a lição coloca como Paulo, e nós podemos acreditar que seja Paulo, ou não. Mas o autor aqui ele está colocando claramente que o que fez com que essas pessoas não entrassem no descanso não foi a confiança dos méritos próprios, foi justamente a incredulidade, a desconfiança, a rebeldia em obedecer a Deus e não a busca em obedecer a Deus cada vez mais. O povo de Israel não deixou de entrar no descanso porque eles confiavam tanto que eles podiam, nossa, eu estou obedecendo a Deus, estou obedecendo. Não é isso, pelo contrário, eles, justamente pela rebeldia declarada e constante deles, é que eles não entraram no descanso. Então nós temos que tomar cuidado. Nesse ponto, a lição ela foi por um caminho totalmente diferente daquilo que Hebreus queria que nós entendêssemos. Eu espero que você se aprofunde no assunto, espero que você busque entender melhor. Eu tenho uma lição
uma das lições passadas que eu coloquei em termos de lei e graça. Nós podemos fazer um estudo sobre lei e graça nesse aspecto também, mas eu gostaria, para não nos alongar mais na lição, que você entendesse o seguinte: o foco de Hebreus não é ensinar que, se eu obedecer muito a Deus é porque eu estou buscando os meus próprios. Pelo contrário, o que ele está falando ali é que nós temos que buscar sim fazer tudo isso. Só que entendendo que fazer tudo isso sem confiar no sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados é inválido. Agora, buscar tudo isso e confiar nos méritos de Jesus para a nossa salvação, e ao mesmo tempo que eu confio nos méritos de Jesus para a salvação, eu entendo a necessidade de ter Deus como meu Senhor e obedecer em tudo que Ele determina, em todas as instruções que Ele determina, ou seja, não alimentar nenhuma rebeldia em relação a nenhuma instrução de Deus, pois uma atitude de rebeldia em relação a qualquer instrução de Deus, ela resulta em perdição, a graça não nos alcança nesse aspecto. Que Deus nos abençoe a todos. Gostaria de encerrar com a oração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos concedeu até agora. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos dando uma boa semana na Tua companhia. Nos ajude a entender que a graça, a Tua graça, não é um caminho para a libertinagem. E a busca constante e cada vez maior de obediência a Ti não é a busca de méritos próprios, pelo contrário, é entender que toda a Tua palavra é digna de confiança e devemos obedecer a todas as Suas instruções. O erro está justamente em buscarmos tudo isso sem entendermos que o nosso perdão vem única e exclusivamente do sacrifício de Cristo por nós. E em nome de Jesus agradecemos hoje e sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito obrigado e até o próximo estudo.